Boa noite a todos aqui presentes. Eu sou a Daniela Soares, gestora acadêmica da Instituição de Ensino Médico, a PROMED, Instituto de Apoio e Promoção do Ensino Médico do Estado de Minas Gerais. A nossa instituição, através de uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de Minas Gerais, foi considerada uma instituição de excelência no ensino médico. Temos uma gestão acadêmica com mais de 17 anos de experiência no ensino médico. Nossa missão é contribuir de forma efetiva, ética e profissional para o sucesso da comunidade médica. Oferecemos educação médica continuada em diversas especialidades no Brasil e no exterior. Sejam bem-vindos ao curso Família, a Psiquiatria e a Ciência Dialogam. Este momento ele foi preparado com muito cuidado pelos nossos convidados, doutor Humberto dos Santos, doutor Eduardo Ferreira Santos, doutor Rodrigo da Cunha Pereira, doutor Robson Machado, presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de Rondônia, Cremero. A dinâmica do evento será: iniciaremos com o doutor Robson Machado, que abrirá o evento contextualizando o tema Família e as relações com a psiquiatria. Em seguida, o doutor Humberto dos Santos irá abordar a estrutura familiar, relações e modernidade. O doutor Eduardo Ferreira irá explanar sobre a dissolução da família tradicional e os seus impactos na estruturação psicológica das pessoas. O professor Edson Lago vai compartilhar a sua experiência de consultório, falando sobre a evolução da família e seus paradoxos até a modernidade e os impactos das mídias sociais nessas relações. E o doutor Rodrigo Cunha Pereira abordará a estrutura familiar e as relações com o direito. Será um momento interativo que envolverá a troca de experiências. Após a explanação dos nossos convidados, abriremos para perguntas da plateia. As perguntas elas podem ser realizadas também através do chat e serão respondidas ao vivo. Neste momento, eu vou apresentar o mini currículo de nossos participantes. O professor doutor Robson Cardoso Machado, ele é presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de Rondônia, Cremero, formado pela Universidade de Vassouras, no Rio de Janeiro, especialista da família e da comunidade e em psiquiatria, possui pós-graduação em psiquiatria e oncologia pediátrica, doutor em biotecnologia, inovação em saúde, pelo e-mail Brunner World University, Miami. O doutor Humberto Martins dos Santos, ele é médico pela Universidade Luterana do Brasil, UBRA, titular em psiquiatria pela Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP, professor titular da disciplina de psiquiatria do curso de medicina da Faculdade de Ciências Biomédicas, FACIMED, mestrando em Ciências Aplicadas à Atenção Hospitalar, diretor-secretário do Núcleo de Psiquiatria de Rondônia, coordenador do Ambulatório de Psiquiatria do Hospital Regional de Cacoal, HRC. O professor doutor Eduardo Ferreira Santos, ele é psiquiatra e psicoterapeuta, formou-se em medicina pela USP em 1977 e especializando-se em psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Mestre em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo, doutor em Ciências Médicas pela Faculdade de Medicina da USP, coordenador do curso de Psiquiatria da PROMED, Educação Médica. O doutor Rodrigo da Cunha Pereira, advogado, presidente nacional do Instituto Brasileiro de Direito de Família, doutor pela Universidade Federal do Paraná e mestre pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele é mestre em Direito Civil e autor de vários artigos e livros em Direito de Família e Psicanálise. O professor Edson Lago, ele é psicólogo há mais de 29 anos, possui mestrado pela Unicor, especialista em saúde mental e clínica, especialista em sexologia, experiência na clínica da toxicomania,
alcoolismo, terapia de casais e sexologia. Experiência na docência da disciplina de psicologia aplicada aos cursos de administração, ciências contábeis e turismo. Em nome dos professores médicos da Promed, Educação Médica, agradecemos pelo apoio na divulgação deste curso, CONASCENS, CRM do Rio de Janeiro, Associação Médica de Brasília, Sindicato do Amazonas, Sindicato do Alagoas e demais parceiros que estão conosco nessa produção de excelência de conhecimento médico. Eu tenho enorme prazer em convidar o Dr. Robson Machado para iniciar a explanação desta noite. E, na sequência, nós já teremos a explanação dos demais participantes desta noite. Tenham todos um excelente evento. É um prazer estar aqui. Obrigado, Daniela. Obrigado, Promed, pelo convite. E eu vou compartilhar a tela de alguns slides que eu preparei. Então, vamos lá. A importância da família no tratamento psiquiátrico. É notório saber a importância que a família tem diante dessa situação que nós vivemos hoje em dia. Lutamos por um momento no Brasil no contexto antimanicomial. Então, o que quer dizer? Quanto mais próximo o nosso paciente psiquiátrico estiver da família, menor será o sofrimento psíquico para esse paciente. É claro que essa família precisa de uma psicoeducação, porque existem conflitos no ambiente familiar, sentimentos como medo, culpa, impotência, raiva, vergonha, são sentimentos naturais de todas as famílias. E com o paciente psiquiátrico, esses sentimentos, às vezes, se exacerba e se exalta ainda mais. Então, a psicoeducação hoje é o momento mais importante que nós temos, além do tratamento do paciente psiquiátrico. A família precisa ser tratada. E nesse contexto, qual a importância que a família tem? A família é essencial. Sem ela, nós não conseguimos ter um bom desenvolvimento no tratamento desse paciente. E esse ambiente familiar, ele precisa ser o mais natural possível para que o paciente se sinta inteirado dentro da família. Ele precisa participar dos ritos e da cultura dessa família. Ele tem que estar inserido dentro dessa cultura, dentro desses ritos familiares. E nesses ritos familiares envolvem as festas comuns de todas as pessoas, os momentos importantes, que essa família se reúne, que ela tem uma interação. E se essa interação for mais humanizada possível, o sucesso do nosso paciente psiquiátrico se torna ainda melhor. Existem estudos que argumentam sobre a abordagem da família em tratamentos terapêuticos, como sendo decisivo e vital para a resposta aos pacientes psiquiátricos. Não temos como separar a família dessa situação, não temos como separar ela desse contexto. Ela é parte desse tratamento e deve ser valorizada, e suas queixas, suas dificuldades precisam ser avaliadas. Eu trabalho muito com psiquiatria da infância e adolescência, e lá o que nós chegamos à conclusão? Que sem tratar a família não conseguimos cuidar da criança e nem do adolescente, pois 90% dos seus problemas, na maioria dos casos, os transtornos de humor e de ansiedade na infância e adolescência, a família está diretamente ligada a esses transtornos, ficando 10% aos transtornos do neurodesenvolvimento. E o paciente, quando ele deve ser internado? Essa é uma discussão muito difícil, é um momento muito complexo, porque quanto menos tempo de internação, quanto menos situações de internação o paciente for exposto, melhor será. Mas existem momentos onde o paciente manifesta comportamentos agressivos, suicidas graves, com ou exposição moral, financeira, vivências delirantes, momentos de surtos psicóticos, eufóricos ou depressivos, intoxicação por substâncias psicoativas de forma grave, e nesses episódios, estados confusionais agudos, depressões graves e desnutrição grave. Nessas situações,
é necessário o aporte da internação devido aos cuidados de médicos e de enfermagem que talvez a família não tenha condições de dar e no tratamento ambulatorial. Os avanços tecnológicos aumentaram muito e a eficácia do tratamento hoje ela é observada na maioria dos casos nos centros de atenção psicossociais. Nós temos o CAPS 1, 2 e 3. Infelizmente, na nossa cidade, Porto Velho, nós não temos o CAPS 3, onde existe uma internação de pelo menos 12 horas de observação. Nós não temos ainda esse serviço. Mas esses serviços ajudam muito a estabilizar os quadros agudos e viabilizar o segmento ambulatorial. Sempre que possível manter esse segmento, melhor é. Temos que orientar as famílias, porque as famílias ficam muito exasperadas como conduzir esses pacientes em casa. E aí, a psicoeducação temos que reforçar, principalmente nos transtornos que envolvam a esquizofrenia, o espectro esquizofrênico da esquizofrenia, o espectro do autista grave, os transtornos bipolares ou de humor grave, os casos graves de anorexia nervosa, simplesmente, e principalmente os casos de uso de substâncias psicoativas de forma abusiva. Geralmente são essas situações que precisam de uma avaliação psiquiátrica urgente e aí sim avaliar junto com o profissional especializado, junto com o psicólogo envolvido nesse processo, qual o melhor encaminhamento que se deve dar para esse paciente, se é a internação, se é a observação ou o tratamento ambulatorial. A construção do espaço e do cuidado com as famílias, ele se dá mediante ao convite delas conhecerem a instituição onde os seus pacientes estarão. É preciso que elas se envolvam diretamente nesse tratamento. Não é possível que a família fique à margem. Ela precisa estar presente, ela precisa saber quem são os profissionais que vão cuidar dos seus familiares, como esse cuidado vai se exercer, que período de tempo é necessário para cada processo, e isso tem que ser discutido e ampliado para essa família, de forma formal, com consentimento assinado pela família e estruturada em encontros com os colegas psicólogos e outros profissionais, enfermagem, serviço social e, claro, o psiquiatra. É fundamental que a família participe desse processo. Bem, era isso que eu tinha para falar. Falei bem rápido, porque os outros colegas com certeza vão complementar a minha fala, mas era isso que eu tinha a dizer. Obrigado e boa noite. Obrigado, doutor Robson, pelas palavras, né? Introduzir este tema, e agora eu convido o doutor Humberto para dar a sequência. Olá, boa noite a todos. Boa tarde para quem nos ouve aqui de Rondônia, né? Nós temos uma hora a menos, tanto eu quanto o Robson. Estamos com sol aqui ainda. Bom, eu agradeço toda a equipe Promed pelo convite. Nós estivemos juntos algumas semanas atrás e é uma honra participar aqui com vocês. E é um tema, de fato, desafiador, assim, desafiador desde a sua importância ao seu conceito e até no sentido das perspectivas futuras. Se nós formos pensar dentro desse conceito, o quanto isso vai avançar e quais desafios, tanto na área jurídica quanto na área médica e social, nós teremos que nos readequarmos diante disso. Uma coisa interessante é justamente esse, é entender que existem conceitos diferentes que expliquem as mesmas questões, como os conceitos religiosos, conceitos biológicos, jurídicos, sociais. E eu gosto muito na verdade não é bem um conceito, mas é uma frase de um autor que eu gosto muito, do Tolstói, no livro Ana Karenina, em que ele diz o seguinte, que as famílias felizes, elas se parecem, mas as famílias infelizes, cada uma é infeliz à sua maneira. Ou seja, quando a gente começa a olhar para dentro das nossas famílias, a gente percebe as idiosincrasias, as particularidades de cada um dos membros, e a gente começa a entender a dinâmica daquilo, podendo ser uma dinâmica funcional e altamente positiva, a uma dinâmica disfuncional e altamente adoecedora para aqueles membros, né? Então, nós, da formação médica, temos, nos nossos primeiros contatos com a medicina, uma disciplina que nos ensina a fazer anamnese, né? Essa disciplina ela nos auxilia
enquanto estudantes, a entrevistarmos o paciente e colher bem uma história. O primeiro item da nossa anamnese médica é o item de identificação, ou seja, onde a gente pega e colhe com o paciente o seu nome, a sua idade, a sua escolaridade, seu estado civil e alguns dados da sua história familiar, se ele é casado, se ele tem filhos, né? E essas informações que podem parecer muito protocolares, para a gente, dentro da psiquiatria, já tem, né, dados muito robustos ali dentro. Por exemplo, quando a gente vai pensar em histórico familiar, ou pelo menos na própria estrutura familiar daquele paciente, nós sabemos que alguns dados já colocam aquele paciente em maior risco ou com maiores proteções. Por exemplo, nós acabamos de sair aqui do mês em alusão, né, ao combate e prevenção ao suicídio, que é o Setembro Amarelo. E nós sabemos, por exemplo, que o indivíduo que é casado e que tem filhos ou que tem uma estrutura familiar, né, sadia ou preservada, é um indivíduo que tem um fator de proteção maior do que aquele indivíduo, talvez solteiro ou divorciado ou sem filhos. Claro que esse é um ponto que deve se somar a outros todos. Não é que se exclui ou não os riscos, mas é um dado já na própria identificação do nosso paciente que nós conseguimos trazer um pouco a importância de já a estrutura familiar dentro do conceito médico e dentro das preocupações médicas. E aqui eu estou trazendo uma preocupação, por exemplo, da psiquiatria, que é com relação aos fatores de risco e proteção ao suicídio. Claro que, do ponto de vista médico, também existem outras preocupações quando nós vamos investigar a história familiar, que são as questões relacionadas à genética, né? Com os grandes avanços nos estudos mais prospectivos, de longo prazo, a gente tem visto, né, algumas fortes influências genéticas em determinadas patologias. Por exemplo, as doenças psicóticas, os transtornos de humor, os próprios quadros neurodegenerativos, como as doenças demenciais, como o Alzheimer, alguns transtornos de neurodesenvolvimento, por exemplo, o próprio TDAH, a gente consegue perceber índices de herdabilidade extremamente altos. Então, por isso que o conceito de família, quando a gente começa a investigar isso junto com o nosso paciente, vai desde preocupações genéticas a preocupações estruturais e dinâmicas. Então, diante disso, né, nós sabemos que as coisas podem ser puxadas para lados diferentes quando vai se abordar esse tema. Dentro desse fator do neurodesenvolvimento, por exemplo, eu quero trazer um dado super interessante, né? O Dr. Robson trabalha com psiquiatria da infância e adolescência. No consultório, né, eu trabalho com adultos, mas a gente volta muito na história para entender, né, a genealogia das doenças que os indivíduos apresentam. E nós podemos ver o seguinte, isso, né, não só uma observação empírica de consultórios, os dados, né, estatísticos, eles trazem isso, que crianças que foram privadas do contato dos pais, ou seja, que os pais faleceram, um dos pais faleceram na primeira infância, crianças que vêm de famílias com alguma desestrutura, com divórcios ou com abandonos, são crianças que, ao se tornarem adultos, têm um risco maior de desenvolvimento de alguns transtornos, como os transtornos de humor, depressão maior e por aí vai. Essa fase da infância é uma fase que acontece uma mudança super interessante, que é a arborização dendrítica. É uma mudança a nível estrutural cerebral, ou seja, onde os neurônios, eles já formados, eles migram e eles se arborizam, ou seja, eles começam a fazer sinapses com locais que anteriormente não haviam essa comunicação. Então, quando há uma ruptura em estrutura familiar importante nessa faixa etária, a gente já expõe aquela criança a um risco muito maior do desenvolvimento de algumas doenças específicas ao se tornarem indivíduos adultos. Então, diante disso, são informações que a gente começa a fazer uma estruturação, aí pensando como médico clínico, dentro dos fatores de risco e de benefício de uma estrutura. E percebam que eu não falo objetivamente de uma estrutura familiar, talvez tradicional, ou talvez dentro da cultura onde nós estamos inseridos. Falando de uma estrutura familiar no sentido de pertencimento. Eu tive uma história muito bonita, né, ainda quando residente lá no Rio Grande do Sul, que nós tínhamos um paciente psicótico, o Hospital São Pedro, né, para quem conhece Porto Alegre, é um hospital que já existe há 138 anos, e alguns pacientes, né, são residentes desse hospital há 30, 40 anos. Então, as famílias desapareceram ou morreram todos, e esses pacientes estão lá há 20, 25 anos ou mais, né? E tinha um paciente
que ele teve um processo degenerativo, ele é um psicótico crônico, e ele foi perdendo toda a memória, tanto presente, né, recente, quanto a passada. A memória mais precoce se foi primeiro, mas a tardia custou um tempo, mas ele perdeu. E ele andava sempre com um espelhinho retrovisor na mão. Ele tinha encontrado aquele espelho, e sempre que a gente perguntava, e de vez em quando a gente via ele levando esse espelho na mão e se olhando. E a gente perguntava, tá, mas o porquê desse espelho? Ele dizia, é para eu não perder de mim mesmo, sabe? Assim, aí a gente vê a sensação, a necessidade de pertencimento, né? A gente precisa estar incluso em uma estrutura, a gente precisa se sentir pertencente, a gente precisa ter um amigo. Por isso que quando a gente, né, viaja e encontra uma pessoa da nossa cidade, fora do nosso estado, a gente se sente tão acolhido, né? A gente se sente pertencido, é um familiar, é uma extensão da nossa família que se apresenta em outro momento. Então, diante desses pontos, nós começamos a ver fatores tanto mais diretos como mais indiretos que podem proporcionar uma saúde mental plena ou mesmo auxiliar no desenvolvimento de algumas doenças psiquiátricas, né, numa idade mais futura. Situações de maus tratos nessa faixa etária, onde os pais, os tios, os irmãos não estão presentes, né, para oferecer segurança àquela criança, acaba sendo um fator, né, deflagrador de uma série de situações traumáticas, né, e com isso vem todo um processo de adoecimento futuro. Eu costumo brincar com os colegas que são da psiquiatria da infância e da adolescência, que nós, psiquiatras de adulto, acabamos lidando com doenças que talvez, se naquela fase as questões fossem abordadas, talvez esse paciente não chegaria para nós hoje, né? Então, a estrutura familiar ela é extremamente importante dentro de um cuidado. Quando a gente fala, né, trazendo de novo para a psiquiatria, de pacientes que muitas vezes, por força da doença, eles são incapazes de proporcionar os autocuidados adequados, a presença de um familiar ele é, né, assim, é altamente justificável e nos dá um acalento importante, é um fator de proteção super robusto. Por exemplo, quando a gente, né, que está inserido em hospitais gerais, quando a gente tem indivíduos que chegam em surtos psicóticos, que não têm uma estrutura familiar de apoio, esses pacientes eles tendem a ter um prognóstico muito pior. Ou ao contrário, quando a gente tem pacientes graves, mas que tem uma família estruturada, a sensação que isso traz ao psiquiatra é quase que uma sensação de alívio. Ou seja, eu vou poder contar com alguém em prol desse paciente. Eu posso dividir responsabilidades, eu sei que tem um laço muito maior do que um laço apenas de amizade, ou seja, existe uma cumplicidade, né, aquilo que une as espécies, né, aquilo que nos torna seres especiais dentro de um construto, né? Então, não há dúvidas a importância desse tema ser abordado e a todo momento, quando se pensa em falar a respeito de família, a gente tem bastante dificuldade de afunilar para um conceito só pela amplitude, pela magnitude. Mas, de fato, né, eu parabenizo a Promed por essa dinâmica, por essa temática, porque realmente foi, para mim, desafiador pensar em como falaria isso, e eu confesso que eu estou bastante curioso para ouvir os próximos colegas que vão debater sobre o tema. Muito obrigado. Agradeço, doutor Humberto, as suas palavras, quanto às do doutor Robson. Nós vemos, né, que existe aí uma continuidade das falas na questão da importância do tema família, do pertencimento, e que nenhum indivíduo é idêntico ao outro, e nenhuma família é idêntica à outra, né? Então, a gente vê essa importância aí dessa estrutura. Então, agora nós vamos dar continuidade a esse momento com o doutor Eduardo Ferreira. Doutor Eduardo, está com a senhora a palavra, seja muito bem-vindo. Obrigado, quero primeiro agradecer à Promed, agradecer a oportunidade de estar aqui junto com os colegas, nós tivemos na outra palestra juntos também, e eu pretendo dar continuidade ao que o Robson e o Humberto falando, mas contradizendo-os, né? A importância da família, claro que é fundamental, sempre foi. Eu tinha um livro de cabeceira que era Interação Familiar, de John Jackson, que é um pessoal lá de Palo Alto, da teoria da comunicação,
e ele criou o termo da mãe esquizofrenogênica. Isso é uma coisa antiga, eu sou antigo, parece que aqui pela cor dos cabelos eu sou o mais idoso aqui do grupo. Então, eu peguei aquele final da antipsiquiatria, né, e o começo da psiquiatria biológica. E ao longo de 44 anos de formação, eu fui criando uma visão do comportamento humano, que eu uso um mantra, dizendo que o ser humano, o comportamento humano, é um comportamento que se sustenta num tripé de 4 pés, né? Usando aqui uma linguagem meio paradoxal, mas sim, o ser humano é um ser biopsicossocial. E como eu falo, sempre quando eu estou mais inspirado, eu falo que é biopsicossócio espiritual, onde a espiritualidade é muito importante, particularmente no tema que o Humberto tocou, que é a questão do suicídio, né? Não só a questão da família, mas eu tenho muitos pacientes, muitos clientes que se seguram numa vida desastrosa por conta da espiritualidade. Na verdade, eles têm mais medo de puxar a corrente lá do outro lado do que a vida que eles estão levando até agora. Mas aí, voltando na questão, assim, a família é fundamental. A família não só é fundamental geneticamente, é claro que na transmissão genética tem todas aquelas translocações, aquelas mutações, aquelas alterações de genes, mas eu também vou um pouco além do que o Humberto falou, assim, não só nas doenças clássicas, sabe, Humberto? Nas doenças de esquizofrenia, na depressão maior, no transtorno da hiperatividade, mas eu acompanho muito um psiquiatra, psicoterapeuta americano, o Peter Kramer, que ele fala do nosso potencial serotoninérgico, que seria determinado biologicamente. É algo assim mais ou menos parecido com a questão da cor da pele. Ou seja, quanto mais genes dominantes a pessoa tem, mais escura é a cor da pele. Não é aquela herança simples, herança mendeliana, mas é uma herança onde provavelmente alguns de nós têm um potencial serotoninérgico, catecolamínico maior do que outros. E com esse potencial que nós herdamos, a gente vai enfrentar a vicissitude da infância e da adolescência, onde nossa estrutura vai sendo formada, onde as nossas cognições, os nossos déficits cognitivos, nós vamos aprendendo com a família. Aí o papel fundamental da família nesse momento. Aqui eu abro um parênteses, depois eu quero voltar nisso. A família é tão importante, mas o que eu estou vendo hoje em dia, eu acredito que todos nós psiquiatras estamos vendo, é a dissolução da família tradicional. Então, quando se fala e se vê assim, vamos reunir a família para ajudar um determinado paciente, quem é essa família? Né? Antigamente, era aquela família clássica, o pai, a mãe, irmãos. Hoje tem pai, tem o padrasto, tem a mãe, tem a madrasta, tem o meio-irmão. Então, é uma família que não dá para dizer que ela é disfuncional, mas é uma família, pelo menos, bagunçada. É o que eu tenho percebido. E essa família bagunçada traz uma bagunça para aquele indivíduo, onde ele se torna o protagonista da bagunça familiar. Então, na verdade, a loucura, o transtorno, o comportamento inadequado é um comportamento que vem se manifestar naquela disfunção familiar. Claro que na família clássica também há pessoas disfuncionais. O Humberto lembrou bem, né, da frase, né, que as famílias loucas, as famílias disfuncionais, cada uma tem a sua característica. Mas as famílias normais também, elas têm suas características disfuncionais. E o meio social, né, que também mudou muito, acho que desde lá de trás, sabe, desde o Kraepelin, desde dos psiquiatras mãe, lá, os psiquiatras pai da psiquiatria, essa sociedade vem mudando muito. E eu sempre estou de olho, tanto no macro social, que é uma sociedade que nós vivemos e que afeta a todos nós, quanto no micro social, que é aquela vida daquela criança, daquele adolescente, daquele jovem, daquela pessoa no seu meio, ao qual ou ele pertence ou ele não pertence.
E no momento atual, né, no momento macro-social, a questão da pertencência está meio complicada. Aliás, pertencência, porque eu estudei o Pichon Rivière, e a opção pertencência é um termo espanhol. Na verdade, é pertencimento. Eu fiquei com a pertencência na cabeça. Então, a questão do pertencimento é muito importante mesmo, como o Humberto e o Robson falaram, que é assim, eu sentir que eu estou incluído, e eu pertenço. Eu uso um outro exemplo mais bucólico, que é o do patinho feio, né? Não importa se eu sou pato ou cisne, mas eu estou no meio dos patos, se eu sou um pato. Eu devo estar no meio dos cisnes, se eu sou um cisne. E vezes as pessoas nem sabem se elas são patos ou cisnes, ou quiçá gansos, né? Elas se perdem na sua própria identidade. E o que eu tenho visto, tenho me preocupado bastante, são os quadros aumentando de quadros de despersonalização, né, de dissociação, junto com os quadros de demenciação. Então, a pessoa ela se perde dela mesma. Né? Além de que há um grande volume de pessoas, um grande número de pessoas, com a tal da insegurança ontológica. Né? Elas não se sentem, elas desenvolvem, eu tenho ouvido muito isso, a tal da síndrome do farsante. Né? Eu não sou quem você está vendo. Você está vendo em mim quem eu não sou, porque, na verdade, eu não me sinto quem você vê. E, nesses casos, eu tenho visto alguns quadros complicados, inclusive com suicídio. Mas, enfim, então eu volto na questão global, fundamental, que o Robson colocou, a família tem que estar presente. Mas qual família, Robson? Qual família que está lá? Qual é aquela mãe que abandonou a criança para formar uma outra família? É aquele pai alcoolista que também ele sai para comprar cigarro e volta 15 dias depois? É aquele irmão que compete com outro irmão? Então, o que eu estou vendo, assim, aquelas famílias estruturadas que se preocupam, que realmente acolhem, elas estão cada dia mais escassas, né, na nossa sociedade. Cada dia há uma individualidade enorme, que eu acho que faz parte da nossa cultura, né? E as crianças, cada vez mais, estão sofrendo esse distanciamento dos pais. Eu mesmo sou pai, tenho 2 filhos, um com 32, a outra com 24. Eu vejo que foi uma grande surpresa para mim quando eu os vi se tornarem adultos, independentes. Quando eles têm problema, claro que eles vêm procurar conosco, comigo, com a minha mulher, vêm procurar ajuda, vêm compartilhar. Mas a vida é deles, e eles estão vivendo a vida lá para fora, nesse mundo hostil que se tornou. E às vezes eu penso, será que ele se tornou hostil? Mas aí eu assisto aqueles filmes, aqueles seriados da época medieval, a humanidade parece que sempre foi hostil, né? Sempre houve guerra, briga, morte, sempre houve uma violência social, e que hoje em dia ela está muito mais ampla, porque, por exemplo, agora vocês estão em Rondônia, a Daniela está em Belo Horizonte, eu estou aqui em São Paulo, ou seja, de repente a gente ficou muito, muito pequeno esse mundo, né? O que antes acontecia, sei lá longe, hoje acontece aqui, na nossa frente, né? Graças a essa revolução tecnológica, que eu ouvi ainda hoje uma discussão aqui na Secretaria de Saúde de São Paulo, Secretaria de Educação, que era a história assim, os pediatras recomendavam que as crianças ficassem longe das telas, os pais não deixassem as crianças ficar nas telas por muito tempo. Com a educação à distância, né, as crianças passaram o dia nas telas, né, porque passaram o dia vendo as aulas, e os professores fazendo micagens de todo jeito para poder manter a atenção das crianças. De qualquer maneira, eu queria seguir essa linha, já esgotou meus 10 minutos, então eu vou passar a palavra, mas assim, eu tenho mais dúvidas do que certeza, do que só a minha grande dúvida é essa: qual é a família de hoje em dia? Essa família funcional, acolhedora, que passa o Natal, a Páscoa, né, que está junto, né?
ou essa família desorganizada, essa família onde tem os meus, os teus, os nossos, os vizinhos, e, na verdade, não tem ninguém. Tá? Obrigado, gente. Eu agradeço a todos pela paciência, né, de ouvir. E espero depois poder discutir com vocês isso. Obrigado. Obrigada, doutor Eduardo, pelas palavras e pelas Obrigado. reflexões. Este momento é exatamente para a gente poder não trazer nada pronto, para a gente poder aprender, para a gente poder refletir, para a gente sair daqui com novos conhecimentos. Agora eu vou passar a palavra para o professor Edson Lago. Boa noite a todos. Bom, como psicólogo, né, após algumas décadas de trabalho e após mais de 4.000 atendimentos esses que derivam em várias sessões, então, em média, a terapia é por 4 ou 5 sessões, ou até mais, poderia dizer que são mais de 20.000 horas de trabalho com o consultório, com as diversas demandas. Demandas como crise de identidade, crise de autoestima, crise de identidade sexual, que eu sou sexólogo, trabalho muito na área de sexologia, crise financeira, crise conjugal e até crise familiar. Me veio a pergunta, né, como é que eu vou abordar novamente o tema, a questão da família, né, sobre a luz das mídias digitais, mídias essas que invadem a nossa vida, e dessa nova psicologia baseada na ciência. Sobre a questão da família, enquanto presença e demanda psicoterápica, eu observo que a terapia individual, a terapia de casais ainda é muito procurada no consultório. Mas a terapia familiar, essa já é uma modalidade que tem sido cada vez mais rara. Eu, particularmente, há muito tempo que não tenho uma demanda de terapia familiar. Até a última vez que eu tive, eu lembro perfeitamente que foi uma briga dentro do meu consultório. Filho com filha, com pai, com adolescente, todo mundo brigando. Uma coisa incrível, a terapia familiar. E tem sido muito raro. Então, eu começo com a expressão paradoxo, que, a princípio, significa uma contradição ou um contrassenso. Então, antigamente, se a família ela era composta pelo pai, pela mãe e os filhos, sentados ao redor da mesa para almoçar ou jantar, por exemplo, tinha a cabeceira da mesa, né, como um lugar ocupado pelo pai. E o pai, o propósito desse pai e dessa mãe era uma reunião que acontecia sob o olhar deles, educando ou escutando os filhos. O que vemos a partir do mundo cibernético, do mundo com o advento da internet, é que essa criança ocupa o lugar da cabeceira da mesa. E os centros das atenções todas são voltadas para ela. Eu tenho com um paciente que a esposa vai ganhar neném agora em dezembro. Antes dela nascer, todos os holofotes estão sobre essa criança. E quando ela nascer, provavelmente, isso aí, não digo que ele é mais um errado, a maioria está acontecendo isso. Com 1 aninho já vai receber um tablet ou um aparelho celular para poder ficar vendo. Então, com essa questão, com esse aparato digital que a criança leva junto com a mesa, vai todos os pais. Então, se a gente hoje sabe tudo o que acontece no mundo dos famosos, a gente não sabe o que está acontecendo com o nosso filho, porque a gente está muito conectado, ligado só nas mídias, tudo que acontece no mundo externo, menos dentro do nosso nariz, dentro da nossa casa. Usando um pouco e tendo como apoio o termo da teoria psicanalítica, o SRI, que é o simbólico, real e imaginário, talvez podemos entender o paradoxo do simbolismo como a falência do nome do pai. O pai que, aos poucos, perde a função de pai,
essa função de autoridade, de limites, de colocar a lei em casa. O simbolismo é um dos pilares fundamentais para a estruturação do ser humano e, consequentemente, o sistema familiar. Veja que nós falamos muito sobre simbolismo, né? Quem que é o pai? Quem que é a mãe? Quem que é o filho nessa posição? Qual que é o papel de um deles na sistêmica? Podemos ver como a linguagem, em várias culturas, né, muda o simbolismo das coisas. Por exemplo, a palavra ponte, enquanto gênero masculino, em alguns países, tem um significado de força. E a palavra ponte, em um caso como gênero feminino, tem, assim no Brasil, como no Brasil, né, o significado de bela. Então, por exemplo, o sol é um gênero masculino. O sol, forte, poderoso. A lua, romântica, bela, bonita. Então, verifica-se que o simbolismo e o significado das palavras, eles mudam completamente, não o nosso mapa mental, mas a nossa forma de tratar as pessoas. Como que o gênero masculino é mais poderoso e o gênero feminino é mais passivo, mais romântico. Isso no sistema familiar, não. O homem, ele pode, a mulher é mais suave. Só que as coisas também estão mudando a nossa nova geração. Mas voltando para o simbolismo na estrutura familiar, vemos o paradoxo do suposto saber do pai falido, né? E do saber daquele que grita mais alto. Então, muitas vezes, a criança grita, a criança fala, ou então o adolescente grita, então ele passa a ser, entre aspas, o saber no sistema familiar. A partir dessa constatação, podemos ver a superficialidade também das relações, a realidade das relações. As pessoas não vivem o real. Nós temos 5 sentidos, né? Tato, olfato, paladar, audição e a visão. Muitas pessoas não enxergam a outra. Muitas pessoas não escutam o que a outra está falando. Muitas pessoas comem as coisas e não sabem o que comeu. E no sistema familiar, as pessoas não escutam o pai, não escutam a mãe não escuta o cônjuge, ou mesmo o filho não escuta a mãe ou o pai. Há uma deficiência, há uma superficialidade muito no real. E um excesso no imaginário nas relações. É muita imaginação promovida e patrocinada por tantas mídias que invadem a nossa vida. Nós vivemos de considerações, de pensamentos exteriores. O que o outro vai pensar se eu não falo, se eu não curtir ele, se eu não olhar no Instagram, como é que está? Meus seguidores, eu estou seguindo quantos aí? A preocupação é essa. Será que eu estou seguindo meu pai? Será que eu estou seguindo minha mãe? Ou será que eu estou seguindo o meu irmão? O ente querido meu? Ou eu estou seguindo o mundo virtual, o mundo líquido? Né? Os Czinhos, ou serzinhos do celular, que incorporou e usurpou o SRI, o simbólico real e imaginário. Então, esse serzinho celular, ele retirou aí o real nosso. Nosso simbolismo também vai sendo usurpado nesse sentido. Passa a transformar pessoas reféns através das mídias digitais. Assim, eu sei tudo o que acontece no mundo, como eu disse, mas não sei o que acontece dentro de casa, aqui do meu lado. Todos os membros da família estão conectados, todos nós, conectados com as mais diversas identificações que o mundo globalizado, né, e cibernético nos seduz, que vai nos seduzindo cada vez mais. São muitos estímulos virtuais. Mas a conexão entre esses membros é zero. Estamos, então, desumanizando. Essa que é a questão que incomoda e que é crítica nas relações interpessoais. Para poder falar um pouco sobre a constituição do ser humano, eu faço uma analogia com uma casa. O alicerce ou a fundação de uma casa é muito mais importante que a casa em si. Eu posso ter todo o dinheiro, toda a intelectualidade, doutor em Harvard, posso ser tudo,
Mas se eu não tiver o afeto, pouco valor eu tenho. A casa cai. Então, a parte afetiva do ser humano é a principal constituição do ser humano. Então, o desenvolvimento afetivo passa a ser muito mais importante que o outro desenvolvimento. Qualquer outro desenvolvimento. O desenvolvimento, inclusive, da sexualidade. O ser humano começa, vamos dizer assim, através do desenvolvimento afetivo. Sabemos que uma criança, quando ela nasce, se ela ficar 3 meses sem contato nenhum com o ser humano, apenas na incubadora, sem nenhum tipo de contato, ela morre, cientificamente comprovado. É necessário que haja algum sentido sensorial com a criança. Então, o afeto é o nascedouro de tudo. E nós começamos homoafetivos. As crianças, por exemplo, meninas de 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos, elas vivem com meninas para poder ter sua identidade como pessoa. Ela se vê através dela, através de outras meninas. Você nunca vai ver meninas com meninos misturados tão fortemente. As meninas procuram os meninos e os meninos procuram os meninos. Nas escolas, na sociedade, nas culturas, você vê muito isso. Meninos com meninos, meninas com as meninas. Depois, vem a entrada do complexo de Édipo, Sigmund Freud. Ele coloca a menina, fica numa direção muito grande na direção do pai. Um afeto, um ciúme e uma necessidade afetiva muito grande. Eu chamaria de heteroafetividade. Isso é muito importante. E o menino tem um ciúme muito forte da mãe. Ele se cola na mãe, o menino com a mãe. Então, isso é uma heteroafetividade. Isso, após esse momento, vem o manejo sexual, a descoberta de si mesmo com a sexualidade. Eu estou gastando esse tempo para mostrar para vocês que o alicerce afetivo ele é muito mais importante que qualquer outro e é ele que vai realmente determinar uma estrutura familiar melhor. Voltando para esse tema do simbólico, real e imaginário, na estruturação familiar, por exemplo, me abra algumas questões. Família estruturada. Família não estruturada, ela existe? Família mal estruturada. Família desestruturada ou desestruturando, ela existe? Sim. Eu trabalhei no final da década de 90 para início da década de 2000 no Centro de Internação Provisória, durante 3 meses, e durante 3 anos. E durante esse momento que eu trabalhava lá, nós não admitimos de forma alguma que não existe família não estruturada. Toda família é estruturada em alguma coisa. Mas existe a família mal estruturada ou desestruturando, enquanto seu sistema familiar. Eu me lembro perfeitamente de um adolescente que ele me chega com muita angústia e ansiedade e fala assim: doutor, eu não sei o que eu vou fazer porque ele cometeu vários crimes, homicídio, estupro, e estava lá acautelado. Eu estou com uma menina que eu conheci lá perto da minha comunidade, e ela está grávida, e amanhã vai ter o dia da família. Minha mãe vai estar aqui, eu não sei como falar. Então, eu falei, eu vou te ajudar, eu vou falar com a sua mãe que você vai ser pai, e você dá sequência em seguida, falando como é que aconteceu, tudo bem? Beleza. Na hora que eu falei para a mãe que o filho dela iria ser pai, imediatamente ela disse para mim, para ele, olha, você está devendo o cara da mercearia, viu? É muito importante você pagar o cara da mercearia que está te cobrando. Ou seja, a emergência, a prioridade dela é falar de uma questão de sobrevivência, de integridade física. E ela leva a ideia de ser avó e o filho ser o pai, que vai ser pai, como uma ideia muito superficial. Eu falo isso porque as relações estão se tornando, não só nesse mundo que é distante um pouco da gente, que menos favorecidos, cada vez mais superficial. Aí, dentro da minha apresentação, somo a esses paradoxos algumas dialéticas, como individualidade, conjugalidade, independência, dependência, né? Liberdade, prisão. Tem gente que fala que casado estou preso, né? E volta aos paradoxos
temos status de acasalamentos. Sou, não sou, solteiro, casado, namorado, ficante. Percebemos claramente que nessa nova geração, alguns jovens que eu atendo, eles ficam com muita vergonha de falar que é namorado, que estou namorando. E alguns chegam para mim, agora recentemente, uma pessoa que vai morar no Canadá, ele tem cidadania canadense, e estava com a namorada dele, morando há alguns anos aqui, alguns tempos aqui em Belo Horizonte, e preparando para levá-la para o Canadá para morar com ele. Mas já morava com ela aqui há 2 anos, e sempre namorada. Então, ele chega para mim e fala, eu fui ao cartório, o doutor Rodrigo acho que deve falar um pouco sobre isso, eu fui ao cartório e fiz a minha união estável. É uma vergonha de falar, eu estou casado. E isso é muito importante, é simbólico falar, eu sou casado. E nada mais, sou casado. Mas hoje, na sociedade, as pessoas parecem ter até vergonha de falar isso. Homem, mulher, pai, pessoas que têm vergonha de falar, eu sou pai, eu sou mãe. Né? E assumir a posição enquanto pai verdadeiro, mãe verdadeira, independente se é biológico, filho ou não. Esses modelos biparental, monoparental, onde a mãe, por exemplo, ou o pai, somente ele cuida do filho. Filhos que são geneticamente provindos deles, né? Tem uma herança genética e biológica dele. Então, essas novas modalidades de famílias monoparental, só a mãe cuida do filho e pronto, é uma família. Biparental, o casal cuida do filho. Sim. Famílias conjugais, famílias que não têm filhos, às vezes, e não parentais, famílias que adotam filhos e que não são necessariamente parentes biológicos também, não parentais. Vemos essa diversidade de arranjos familiares e percebo em tais paradoxas dialéticas. E nas anamneses que eu faço, no meu setting terapêutico, eu vejo extremamente importante, logo no início do atendimento, ter uma visão psicossocial do paciente. E existem algumas anamneses, com todo o respeito a todos aos presentes e aos profissionais de saúde, que algumas anamneses são disfuncionais. Por exemplo, qual o seu CPF? Qual o seu CEP? E-mail? Qual o endereço da sua mãe? Alguns detalhes. Eu, ao longo desses mais de 4.000 e diversos atendimentos, nessas anamneses, eu nunca precisei desses dados. Eu acho que uma anamnese, para mim, que é muito bem aplicada, é o nome da pessoa, a idade, estado civil, quanto tempo está casado, é casado 1 vez, 2 vezes, para poder entender a dinâmica da pessoa, o estado em que ela vive. Ela mora em casa ou apartamento? Se mora em casa, no mesmo lote, mora mais algum parente? Quem no mesmo lote mora? Se mora em casa, quantos quartos? O filho dorme com o casal no quarto ou tem um quarto separado? O paciente tem um quarto próprio ou divide quarto com outro irmão? Tudo isso a gente vai ver no contexto familiar para poder ter uma ideia mais importante, uma ideia mais psicossocial do paciente. E essa anamnese vai chegando a ponto de olhar também, aí já, o profissional de saúde já faz, né? Medicamentos de uso contínuo, bebida alcoólica, se fuma, a frequência, se usa drogas, a frequência, né? Parou há quanto tempo, se tem namorada, qual a idade da namorada, quanto tempo de relacionamento tem, isso tudo para mim há anos, há mais de 25 anos, eu venho tratando e vem sendo muito bem-vindo esses dados para mim na minha anamnese e no meu estudo psicossocial. E finalmente eu chego ao fim da minha participação com uma reflexão a partir do conceito da modernidade líquida ou sólida, líquida, né? Ou de uma sociedade líquida que foi desenvolvida pelo sociólogo polonês Zygmunt Bauman, que diz respeito a uma nova época em que as relações sociais, econômicas, de produção são frágeis, fugazes, maleáveis, como líquidos, muito líquidos, né? E que o filósofo Leandro Carnal intitula como sociedade gasosa.
A questão que fica em aberto sobre a família é possível recuperar uma família para que essa seja mais sólida, menos líquida ou gasosa e menos refém das mídias digitais? A minha resposta é sim. Através da terapia cognitiva comportamental, a terapia humanista, a terapia sistêmica e até a psicologia positiva, através de uma conscientização do ser humano, a pessoa perde a ideia de o que é ser humano. Como eu disse, os 5 sentidos, estado de presença real, total, né? Ser humano, da ressignificação, né? Do alicerce afetivo, da sexualidade e dos sentimentos essenciais, diferente do sentimentalismo. Eu acho que a gente chega no momento em que a gente pode falar de uma pessoa que realmente passa a ter um sentimento de pertencimento e uma identidade dentro das suas relações interpessoais. É isso aí. Boa noite. Desculpa se eu estendi o tempo. Obrigada, professor Edson Lago. Obrigada, né, por compartilhar a sua experiência aqui conosco, enriquecedora, e trazer também outras provocações, né, principalmente a questão do número de informações que nós temos, das curiosidades, e que nós estamos conectados o tempo todo, e nós não sabemos o que acontece, às vezes, dentro da nossa própria casa, né? Então, assim, isso nos faz refletir muito, e eu chamo agora, né, o doutor Rodrigo da Cunha Pereira para dar continuidade a este tema. Seja muito bem-vindo, doutor Rodrigo, e tenha uma excelente noite. Obrigado, boa noite a todas as pessoas, principalmente aqueles que eu não vejo aqui, que estão na tela, que estão invisíveis, mas meus colegas que expuseram, você, Daniela, e muita gente deve estar perguntando o que um advogado está fazendo aqui no meio de médicos, né? Como é que o direito pode contribuir para esta reflexão? Bom, primeiro eu preciso dizer que eu não sou um advogado muito tradicional, eu estudei psicanálise e eu tenho uma clínica do direito, eu fundei o meu escritório, eu trabalho especificamente com direito de família, família e sucessões, e o meu escritório, onde eu chamo de clínica do direito, por causa dos meus estudos de psicanálise. Eu não sou psicanalista, eu estudei, eu busquei no discurso psicanalítico os fundamentos para essa clínica do direito, para essa nova compreensão do direito. Quando eu falo de psicanálise, a psicanálise como um sistema de pensamento que considera a partir do sujeito do inconsciente e aí encontra com o direito, que o sujeito de direito é um sujeito de desejo, um sujeito desejante, ele vai tecendo toda a trama aí, e nós trabalhamos no direito, eu particularmente, né, que trabalho há 40 anos, com os restos do amor que vão parar no judiciário, e é preciso entender isso, mas é preciso entender o direito também como instrumento ideológico de inclusão e exclusão de pessoas no laço social. E foi assim que, por muitos anos, até 1988, o direito ilegitimava determinadas categorias. Então, o direito chamava de famílias ilegítimas, filhos ilegítimos, né? Então, a partir de 1988, não há mais filhos ilegítimos. Filho é filho, ponto. Não há mais famílias ilegítimas. E tudo isso por influência da psicanálise, não só da psicanálise, mas do movimento feminista, etc., que trouxe para o centro da cena jurídica um novo valor jurídico, que é o afeto. E o afeto revolucionou todo o sistema do direito de família e continua revolucionando, né? Porque o amor é revolucionário, será sempre revolucionário. Mas a partir do momento em que se tornou um valor jurídico, isso mudou toda a cena jurídica, né? E a partir de então, nós passamos a legitimar todas as formas de família e surgiram novas famílias, ou pelo menos novas nomeações, e as palavras são muito importantes a partir dessas novas nomeações, né? E as palavras têm força e poder, ou dizendo psicanaliticamente, as palavras têm um significado e um significante. Por exemplo, quando nós falamos de curatela, né, ao invés de interdição, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e essa informação é muito importante para
para todos, que principalmente para os médicos, que talvez não estejam muito antenados nisso, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, uma lei de 2015, que aboliu a expressão interdição. Não se interdita pessoas, não se interdita direitos. Você protege pessoas, você protege direitos. Portanto, nós mudamos e chamamos apenas de curatela. Então, ficou politicamente incorreto falar de interdição. Nós devemos evitar essa palavra. Aparentemente é uma coisa boba, simples, não, mas você traz um outro significante, você ressignifica esse conteúdo, né, e aí nós passamos a falar de curatela. Mas indo um pouco mais adiante, hoje o direito de família, a gente podemos vê-lo pela perspectiva da conjugalidade e da parentalidade, que também são expressões psicanalíticas, né? E com isso não há mais famílias ilegítimas. Então nós temos várias famílias conjugais. Quais são as famílias conjugais? A família constituída pelo casamento, pelas uniões estáveis, não só as famílias heteroafetivas, mas também homoafetivas, né? O casamento deixou de ser o monopólio da heteroafetividade, então existe já, inclusive, o casamento homoafetivo, e hoje a atual discussão no direito é sobre o reconhecimento das famílias simultâneas, que a lei chama preconceituosamente concubinato, ou mesmo das famílias poliafetivas. E a grande questão do direito é qual o limite de intervenção do Estado na vida privada do cidadão, até onde o Estado pode regular o desejo do sujeito, né? E dizer que a forma como eu vou constituir a minha família. Bem, mas a medicina tem ajudado muito o direito, né? Não só com a expressão clínica do direito, mas também com a constituição de novas famílias, as famílias ectogenéticas, que são aquelas constituídas com a ajuda de inseminações artificiais, e isso abre um leque muito grande para as novas famílias, que nós chamamos de famílias ectogenéticas. Isso é uma questão ainda que envolve uma discussão ética, religiosa. Aliás, todo o direito de família ele é perpassado por esses valores morais, né? E tudo isso, os valores morais, religiosos, né? E essa moral religiosa e sexual que sempre excluiu pessoas e categorias do laço social. Os filhos havidos fora do casamento, por exemplo, até 1988, que eram chamados de ilegítimos, eles existiam, mas não podia dizer que eles existiam. Isso tudo em nome da moral dos bons costumes. Que moral é essa? Que bons costumes são esses, né? Ainda bem que o direito tem feito uma grande revolução aí, especialmente a partir da fundação do Instituto Brasileiro de Direito de Família, em 1997, e que temos feito uma transformação no pensamento jurídico com a ajuda de outros campos do conhecimento, inclusive da medicina, mas no meu olhar particular, principalmente a partir da psicanálise, né, e que traz aí um conceito, né, porque antes, por exemplo, o direito de família se esteava no tripé sexo, casamento e reprodução. Isso se desatrelou, não é mais necessário casamento para legitimar as relações sexuais, né? Não é mais necessário nem sexo para haver reprodução, também, inclusive por ajuda da medicina, né? Então, isso que se desatrelou, isso foi uma coisa boa, né? Mas a gente sempre volta na questão original, o que é família? Então, para o direito, porque para o direito interessa, porque interessa dar proteção, não só nas famílias conjugais, mas nas famílias parentais. O que são as famílias parentais? Aquelas que constituem a parentalidade, que não é apenas no vínculo genético, né? Não é apenas na biologia. Tanto é que nós inventamos uma expressão parentalidade socioafetiva, né? Paternidade socioafetiva, maternidade socioafetiva. Isso por influência da psicanálise, porque nós já sabemos que a maternidade e a paternidade são funções exercidas, e isso tem provocado uma grande revolução no direito de família. A mulher que traiu o marido já não perde mais a guarda dos filhos, a gente já não discute mais quem é o culpado pelo fim do casamento, nós substituímos o discurso da culpa pelo discurso da responsabilidade, né? Porque enquanto eu estou colocando, todas as pessoas têm essa tendência, enquanto eu estou colocando no outro a culpa, eu estou tirando a minha responsabilidade. O Estado, por muito tempo, trabalhou com isso, mas hoje tudo isso é só para dizer que nós já evoluímos bastante, mas de volta ao começo. E concluindo, porque o tempo é escasso, eu poderia ficar falando aqui 2 dias sobre isso, e tenho certeza que seria uma grande novidade para vocês. Mas
O que eu quero concluir é dizendo assim, o que é a família? Como é que para o direito é importante a família? Aí eu fui buscar nos meus estudos de mestrado, doutorado, e trabalho o tempo todo com isso, que em Lacan, Jacques Lacan, que é um teórico, né, um psicanalista que deu passos importantes, além de Freud, né, contribuindo ali, e o conceito dele de psicanálise é o que tem salvado, que ele diz o seguinte, que família é uma estruturação psíquica, onde cada membro ocupa um lugar, uma função, e é essa estruturação psíquica que existe acima, né, e assim nós podemos pensar a família para muito além do tempo e do espaço. Nós podemos pensar uma família desestigmatizada, podemos tirar esses valores morais estigmatizantes, porque o direito, a história do direito de família é uma história de exclusões, ele sempre excluiu pessoas e categorias do laço social. Então, a partir do momento que nós entendemos a família como uma estruturação psíquica, né, como um locus do amor, do afeto, que é onde o sujeito se desenvolve, onde ele se estrutura, e é essa estruturação psíquica que nos interessa. E aí nós poderíamos ficar falando, por exemplo, dos limites da responsabilidade na questão da curatela, né? E o Lacan também dá uma contribuição quando ele diz que o sujeito, enquanto sujeito, deve ser responsabilizado pelos seus atos, né? E por aí afora. Mas de tudo isso, e completando aqui rigidamente, porque eu sou um obsessivo tratado, muitos anos de análise, então eu vou cumprir aqui o meu prazo obsessivo, não dá conta de sair assim, né, dos seus prazos. Então, a psicanálise, ela ajuda o direito, e o direito para a medicina, ele tem muito a contribuir, não só por estas definições de família, né, porque para nós interessa esse conceito de família, mas também porque o direito ele é uma sofisticada técnica de controle das pulsões. Pulsão também é um conceito psicanalítico, e ele funciona assim como as religiões, né? As religiões são necessárias até para quem não é religioso, as religiões são necessárias como até como um sistema simbólico de limites e freios. Então, tudo isso vai ajudando, e eu ouvi aqui, e tenho o privilégio de falar por último, porque eu pude ouvir o que todos disseram, e a grande questão é essa estrutura psíquica, né? Porque é essa estrutura do sujeito. Só que, quando nós falamos de estrutura, nós estamos falando de uma estrutura tradicional que o direito demorou muito para romper, ainda bem que rompeu, que é a família constituída pelo casamento, pai, mãe, homem, mulher, né? Não é mais isso. É uma estrutura que pode ser homem-homem, né? Mulher-mulher, pode ser aquilo que dê uma estrutura psíquica, né? O que faz o sujeito feliz, e que vai, inclusive, fazer com que ele produza menos sintomas para levar para vocês médicos, né? É aquele que, no fundo, é essa estruturação psíquica, e é a medida do amor que ele recebe, né? Que, aliás, é o desafio da vida, dar e receber amor. E quando nós falamos de amor aqui, de afeto para o direito, pressupõe também a colocação de limites, né? Então, era isso, nesse breve tempo, trazer uma breve noção do direito, como é que caminha o direito, né? Assim como caminha a humanidade, como é que caminha o direito aqui, e como é que a gente pode fazer essa conversa do direito com a medicina. Muito obrigado. Obrigada, doutor Rodrigo da Cunha, pelas suas palavras. Com certeza foi muito esclarecedor, né? É importante a gente ter essa interdisciplinaridade com as áreas para a gente poder aprofundar mais nesses nossos contextos, a psicologia, a medicina, o direito. Eu estou aqui com alguns não, né? Vários elogios dos nossos participantes, que estão elogiando muito as reflexões que os senhores têm trazidos aqui para a gente, que a palestra está muito boa, parabéns aos organizadores e aos doutores, muito importante essas reflexões, temas muito importantes, que é nós discutirmos a base familiar. Então, nós agradecemos a todos os participantes aqui também, que estão conosco, compartilhando deste conhecimento aqui. Eu vou, então, caminhar para o nosso encerramento,
né? Hoje nós refletimos muito, nós tivemos várias perguntas que a gente não tem resposta, não sei nem se a gente teria essa resposta, e vou passar a palavra para vocês novamente, né? Para a mensagem final, se vocês querem falar alguma coisa, para a gente poder caminhar para o nosso encerramento, ok? Vamos começar com o doutor Robson Machado. Então, acho que foram colocadas muitas visões sobre a importância da família. Fica muito a pergunta que o doutor Eduardo Ferreira colocou: que família é essa, né? Qual é a família que nós devemos nos reportar? No mundo hoje globalizado, essa família mudou de nome, ela tem vários nomes, ela tem vários perfis. Então, assim, eu acho que o que importa é o afeto. E essa construção dessa nova família, eu acho que ela tem a ver com a palavra afeto. Porque não importa se ela não segue mais os padrões do século XIX, início do século XX. Não importa se hoje ela é conformada de vários atores dentro dessa família, né? Atores que aparecem e desaparecem, que é um grande problema hoje para crianças e adolescentes. Eu até coloquei no chat o transtorno de separação. É um transtorno que existe na infância e na adolescência. E ele está ligado à perda do afeto de algum ser, de alguma pessoa de extrema importância para aquela criança, para aquele adolescente. E quando esse ser vai embora, por algum motivo, ou por uma separação conjugal, ou por morte, ou mesmo ele existe, continua presente, só que um das partes começa a criar a alienação parental, que é algo que é um crime hoje. É um crime, o doutor Rodrigo da Cunha falaria com mais propriedade sobre isso. Então, essa criança, esse adolescente passa a sofrer. E esse sofrimento vai ter consequências para a vida adulta, porque é a fase da neuroplasticidade. Os neurônios, né, o doutor Humberto chegou a tocar nesse assunto, os neurônios estão se desenvolvendo suas capacidades e se multiplicando, crescendo. E se houver aí um agravamento da evolução desses neurônios, claro que teremos problemas mentais para esse adulto. Então, qual é a melhor fase da psiquiatria para realmente sermos efetivos? Eu concordo com o doutor Humberto, é a psiquiatria da infância e adolescência, porque ela vai ser mais efetiva. Mas a psiquiatria do adulto não é efetiva? Não, ela é extremamente efetiva. Só que tanto o adulto quanto a criança, o adolescente, precisam do afeto. E esse afeto vai vir dos profissionais de saúde, do psicólogo, do psiquiatra, do atendente, do terapeuta ocupacional, da enfermeira. Ela vai vir de algum lugar. E vai vir também dessa nova formação dessa família. Então, essas são as minhas palavras. Agradeço a Promed pela oportunidade, aos colegas que eu pude ouvir, que foram excelentes explanações. Muito obrigado a todos. Nós é que agradecemos. Doutor Eduardo. Oi, eu vou arrumar uma encrenca com o Rodrigo. Está vendo? Olha, foi a Constituição de 88 que causou essa bagunça toda, né? Desculpa, se eu estou... Ou seja, à medida que é legitimada essa disfunção familiar, que, como o Robson está falando, não importa, é família e tanto faz se é homem com homem, mulher com mulher, homem com jacaré, tanto faz. Quer dizer, há uma evolução familiar que, do meu ponto de vista, talvez reacionário, eu até admito, ainda me causa surpresa, e é o que eu vejo no meu dia a dia, né? Tanto a dificuldade da criança se estabelecendo naquele ambiente, como dos novos parceiros com os filhos de um casamento anterior, né? Eu vejo o cliente competindo com a filha mais velha do cônjuge, porque a filha toma o lugar da nova parceira. Então, são situações que, é claro, isso pode acontecer numa família tradicional.
Mas, enfim, essa é uma questão em aberto que a gente pode discutir. Eu gostaria, Daniela, abre um espaço para a gente discutir essa estruturação da família sob o ponto de vista jurídico-psiquiátrico. Eu gostaria muito de conversar, gostei muito do que o Rodrigo falou, porque coisas que eu não sabia, inclusive da interdição, né? Então, o interditado hoje seria o curatelado, não existe mais interditado, ele é curatelado. Bom, eu só queria fazer mais, obrigado, Rodrigo, eu só queria fazer mais uma afirmação, assim, uma colocação. Todos falaram em amor, em afeto, né? Eu acho que o amor, o afeto é extremamente importante. Mas, sob o ponto de vista existencialista, eu fiz formação no psicodrama, né? E, ao longo da vida, fui estudando, aprendendo Freud, Jung e tudo mais, e Berger, todos eles. E hoje eu estou vendo que o amor é importante, mas tão importante quanto, ou até mais, é o reconhecimento da pessoa. É a validação. Você existe. Sabe, eu chamo de o habite que o pai, ou a mãe, a família, a sociedade dá para aquela pessoa. A sensação de eu existo, né? E até pegando a questão lacaniana, que o Rodrigo chamou a atenção, o nome do pai. Né? O nome do pai não é necessariamente do pai, é o nome. O carimbo, você existe. Que hoje a gente chama validação, né? E que dentro de uma teoria da comunicação que eu me formei muito, era a chamada confirmação da existência. Você existe, tá? Aquela história, eu posso até não te amar, mas eu reconheço o seu direito de existir, de falar, de pertencer. Mas, enfim, é só mais um detalhe da minha posição polêmica aos quase 70 anos de idade, eu virei um polemista nesse momento. Né? Então, coisa de velho, né? Velho reclama, eu posso ser polêmico. Desculpa, tá? Mas gostei muito da exposição de todos, gostei da colocação dessa família. A família vale tudo, desculpa, viu, mas essa família vale tudo. Eu ainda tenho que internalizar. Ainda a gente aceita, né, no paciente, mas lá no fundo, nossos inconscientes, nossa sombra, o quanto que a gente ainda tem que trabalhar muito para aceitar uma nova realidade, que é a realidade mesmo, não é nem imaginária, é a realidade que está presente e que a gente tem que, podendo não concordar, mas aceitá-la para confirmar, para validar essa existência. Obrigado a todos, foi muito bom, cada um falou, vai complementando, né? E esses aspectos jurídicos é que eu me pego aqui, depois, numa outra conversa com o Rodrigo, a gente poder, o doutor Rodrigo, né, podemos a gente conversar, que eu gostei muito de ouvir essa situação. Daniela, obrigado. Obrigado a todos, uma boa noite. Aos escuros também, né, aqueles que não têm a sua foto, a sua imagem aqui, também obrigado pela paciência, né, de nos acompanhar. Então, tem um monte de gente aqui que está sem aparecer. Obrigado, boa noite, e espero estar presente na nova oportunidade. Nós que agradecemos, doutor Humberto. Bom, obrigado pelo convite, foi uma honra participar, achei fantástico essa heterogeneidade da mesa, né, com profissionais de áreas distintas. Isso é interessante para a gente, porque muitas vezes a gente faz uma autofagia, né? A gente se alimenta daquilo que a gente produz ou das pessoas que pensam próximo a gente. Então, é sempre bastante interessante isso. Falar sobre família é complexo, porque a gente tem os nossos modelos, né? Então, a gente não consegue distinguir isso. E a gente falou aqui de direito, de medicina, de psicanálise, e talvez eu encerro aqui com Belchior, né? Alguém que eu sou muito fã, e ele diz que nós continuamos os mesmos e vivendo como os nossos pais. Então, os nossos modelos, eles nos guiam para aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente deseja para o próximo. Então, talvez, mesmo que as opiniões sejam divergentes, acho que todo mundo está com o intuito de somar, né, aqueles que querem, sejam seus clientes, pacientes, amigos, enfim. Mas é isso. Obrigado e boa noite a todos. Nós é que agradecemos. Doutor Rodrigo,
Bem, só lembrando, né, eu gostei muito, aliás, eu sempre gosto quando eu estou num lugar onde tem pensamentos divergentes, né, que isso complementa, a gente, essas diferenças que são importantes e interessantes. Mas só para lembrar que a família é mais que fundamental, ela é fundante do sujeito. Aí eu volto a psicanálise, né, ela que dá essa estruturação psíquica do sujeito. E ali na família, sem família não existe o sujeito. Só que não pode ser qualquer família não nos moldes tradicionais, né? E também lembrando que é o que eu trabalho e acho que ajuda muito o nosso trabalho, o meu trabalho como advogado de médico também é um trabalho de ajuda, né? As pessoas aqui lembrar, eu sempre falo assim, olha, o divórcio não é o fim da família, né? É o fim da conjugalidade. A gente casa para ser feliz e separa para ser feliz. Mas eu quero terminar já que foi invocado aqui o Belchior, eu vou terminar invocando Raul Seixas, que eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, tudo, tudo. Muito obrigado. Muito bem, ótimas. E professor Edson Lago, nós vamos agora passar a palavra para o senhor fechar para a gente com chave de ouro. Com chave de ouro é complicado. Eu vou lembrar aqui uma frase de um grande psicanalista, no final da década de 80 para 90, Claude Olivenstein, que ele coloca assim, na sociedade atual, é melhor ter uma mãe suficientemente mulher do que ter uma mãe suficientemente mãe. Ou seja, na sociedade que nós vivemos, você tem uma mãezona que te protege igual uma galinha com os filhotinhos tudo abraçados. Esse filho ele não tem um olhar sobre a mãe, sobre o pai, sobre o cuidador, aquela ideia, né, de querer ser autônomo, mas independente também e buscar alguma coisa mais produtiva na vida. Mas quando você tem uma mãe que é extremamente protetora, ou um pai, ou como está sendo colocado atualmente, com pais que colocam a criança como centro da atenção, e não tudo é permitido a ela faz tudo, ela que manda, ela que grita, como eu disse na minha apresentação. Essa falência do nome do pai não é o pai, literalmente falado, mas a falência daquele que tem autoridade, que poderia estar à lei, né? E, de certa forma, paradoxalmente, também protege demais. Você vai ter um ser humano, vamos dizer assim, dependente de tudo. E a primeira dependência que vem, mal-estar na civilização de Freud, são as dependências de drogas. Drogas como as mídias sociais, drogas como o olhar do outro. Eu preciso de seguidores, eu preciso do reconhecimento do outro. Então, eu termino a minha parte e agradeço a todos aqui que falaram, me acrescentaram muita coisa, que foi falado aqui também, dizendo que o ser humano, ele começa realmente com um afeto, através desses pais, através dos seus entes queridos, e, de certa forma, ele vai experimentando cada vez mais esse autoafeto e se identificando com o mundo gradativamente, e não de uma forma precoce, ou seja, uma sexualidade precoce, ou mesmo uma dependência de admirações e reconhecimentos externos que não vão se satisfazer. Então, quando eu falo suficientemente mulher, não literalmente a palavra mãe, mulher, mas aquela que cuida ou aquele que cuida, que seja, mostra para a criança, mostra para o adolescente, mostra para a família que ele pode ser também totalmente autônomo, independente e construtivo numa sociedade que realmente é uma selva de pedra, uma sociedade que precisa de pessoas que não são, desculpa o termo, zumbis, mas são seres humanos verdadeiros. É isso aí. Boa noite. Professor Antônio Lago Filho, CEO da Promed, agradece muito todos os senhores participantes aqui dessa noite, a plateia, pelo debate, pela construção do conhecimento. Realmente, esse é o nosso propósito, construir conhecimento de qualidade para a gente poder trazer essas reflexões aqui para a comunidade.
Em nome do corpo docente da Promed, eu agradeço a todos os palestrantes dessa noite por esse momento maravilhoso de grandes aprendizados. Agradeço também todos os colaboradores da Promed pelo trabalho cuidadoso e sempre de excelência, fazendo com que os nossos eventos atinjam os seus objetivos e cuidando de cada detalhe. Nós estamos terminando e, como representante do corpo docente da Promed, eu venho novamente agradecer a presença ilustre dos nossos convidados dessa noite. Até a próxima e uma excelente noite a todos.